Gente, vocês não têm ideia de como eu tenho um prazer de receber aqui em casa, virtualmente, o Adriano Diogo. Vocês que são do público do YouTube são muito novos, alguns talvez não saibam que o Adriano foi deputado estadual em São Paulo durante 3 mandatos do PT. Foi também presidente da Comissão da Verdade Rubens Paiva, aqui em São Paulo. Fez um trabalho importante de recuperação da memória da ditadura militar pela qual ele foi torturado. Mas eu queria começar a nossa conversa, Adriano, com uma preocupação muito grande, e eu queria tirar um pouquinho da sua experiência, porque eu acabo de ler um artigo do deputado Paulo Pimenta falando que caracteriza o governo Bolsonaro como um regime militar, pelo fato de que ele tem mais de 10 mil militares da ativa e da de em estatais, nos ministérios e em cargos do governo. Eu queria que você, qual a experiência que você tem do regime, da ditadura que a gente viveu, como é que você caracteriza o governo Bolsonaro? Eu caracterizo o governo Bolsonaro como um governo de transição para uma ditadura. Governo em transição para uma ditadura. É um ensaio, é um preparo, é um avanço diário. E até sem nenhum determinismo histórico, eu comparo esse período que nós estamos vivendo, do governo Bolsonaro, aos primeiros anos do golpe de 64. Uhum. Mas, naquela época, eles usavam um sistema mais rotativo, assim. Na medida que o militar de plantão não atendesse às necessidades ou não dava conta, então o primeiro foi Castelo Branco, né? Uhum. Que prometeu até eleições presidenciais para 1965. Mas eu considero o governo Bolsonaro uma transição para, para um regime mais duro, mais autoritário, mais consolidado, embora, como ele tenha sido atropelado pela pandemia, às vezes eu comparo o que está acontecendo no governo Bolsonaro, no jeito que eles estão tratando a pandemia, com a aventura dos militares argentinos, quando invadiram a Ilha das Malvinas, né? Que o Uhum. navio Belgrano, que eles quiseram enfrentar a Marinha Real Inglesa, a Força Aérea Inglesa, da Grã-Bretanha, no caso, na época, inglesa, né? E mandaram aqueles jovens no navio Belgrano, que foi afundado, e a ditadura afundou junto. Uhum. Então, agora, eles têm um enredo autoritário, né? Um enredo para uma coisa mais coercitiva, mais dura do que até agora eles conseguiram. O Adriano, que fatos você mencionou? Que fatos que te levam a chegar a essa conclusão? O que para você importa? Onde que você olha para dizer, aqui o negócio não está andando bem? É a questão da importação de armas? É a questão de tentar colocar as polícias militares diretamente sob o comando do Exército? O que te chama a atenção? Bom, o que me impressiona é esse casamento do ultraneoliberalismo com o regime coercitivo. Entendo. Né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio foi deposto e houve uma eleição constituinte, uma eleição enorme, em que o Partido Comunista fez uma bancada espetacular. Foi a melhor Marighella, eleição na história do Partido Comunista, né? exatamente, aquela bancada que ia de Marighella, Jorge Amado, Em toda Santos, aquela o turma. deputado negro em Santos foi eleito. Sim, era aquela coisa espetacular. E foi caçada, inteirinho foi caçada a legenda do Partido Comunista pelo STF. E foi implantado um governo ultraliberal. Tinha dois candidatos militares, o Dutra,
que era ministro do Getúlio, e Exército. o Eduardo Gomes, né? Sim. Esse governo ultraliberal levou o país a um desespero, né? Eu comparo esse momento, então era o ultraliberalismo na economia e um rigor militar e uma caça às bruxas sem precedentes na política e na repressão, né? As pessoas foram encarceradas, perseguidas, os partidos foram postos na clandestinidade. Foi muito rigor, muito rigor. E só o país volta a uma certa normalidade quando Getúlio é eleito e volta com outras características até os militares da aeronáutica, através da República do Galeão, terem criado todas aquelas condições que levaram ao seu suicídio. Em 54. Porque aí o Getúlio concluiu o acordo que ele tinha feito lá em Natal, na conferência de Potengi com Roosevelt, né? Com a criação da Petrobras. Sim. E a criação do monopólio estatal. Então, eu considero que esse casamento militar, autoritário, com os ultraliberais, quer dizer, agora é uma nova geração, né? São os investidores da Bolsa, os grandes empresários, o agronegócio, aí que é essa dupla, Paulo Guedes, Bolsonaro, né? E, lógico, os grandes meios de comunicação, né? Patrocínio não tem mais diários associados, mas tem a Globo, a Folha, né? Todo esse complexo. Adriano, mas me diga uma coisa, nós já tivemos, por exemplo, dentro da ditadura, que tanto eu quanto você vivemos, nós tivemos dentro da ditadura uma mudança, né? Você teve uma fase de mais abertura, depois você teve o Geisel com um certo nacionalismo, que inclusive irritou os americanos, ele fez o famoso acordo nuclear com a Alemanha, e aí os americanos vieram para cima com os direitos humanos, vieram para cima do Geisel. Onde foram parar os militares nacionalistas brasileiros? Muitos deles eles foram presos, muitos deles foram mortos, caçados, exilados, caçados. Mas durante a ditadura, no período do Geisel, você tinha alguns militares nacionalistas. Onde estão esses caras agora? Acabaram? Não, vamos fazer a linha acabaram. Vamos fazer a linha do tempo, né? O vamos fazer a linha do tempo. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e Geisel. Sim, Geisel lá lá no fim, já Shigeaki Ueki, contrato de risco, a Petrobras, porque as pessoas acham que os militares só ficam nos quartéis e nas escolas. Os militares, quando foi feita a luta dos tenentes que eles praticamente fundaram a República, tanto é que um dos tenentes era o próprio Getúlio Vargas, que eles criaram o Estado Nacional, eles criaram, além de criar os quartéis, as escolas, eles criaram os aparelhos. A Petrobras é um aparelho militar. A Petrobras é um quartel. Não é à toa que os militares foram os caudatários, o pai do Fernando Henrique, aquela turma que lutou contra o petróleo é nosso. Mas, em 64 a 68, houve uma enorme depuração e cassação e perseguição desses militares. É verdade. Do exílio, da morte. Então, ficou uma casta de militares que não eram aqueles militares da linha do Lott, da linha enfim, de todos aqueles, Sérgio Macaco, de todos aqueles militares que contribuíram com João Goulart, que contribuíram com o Partido Comunista, né? Porque a gente não pode esquecer que Prestes também era um militar,
também era um tenente, também era um gaúcho. Né? Sim, sim. Então, o que eu quero dizer, porque os militares, sim, quais eram os aparelhos da aeronáutica? Era o ITA, a Embraer. Quais eram os aparelhos dos militares, do Exército? As companhias de mineração, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras. Não é à toa que o Coronel Curió fez a mina e a lavra da Serra Pelada. Verdade. E até hoje o Curió é o maior garimpeiro do Brasil. Todas as concessões de lavras do Departamento Nacional da Precisão Mineral estão na mão do Coronel Curió. Essa pressão dos garimpos em terras indígenas e tal, leia-se Curió. O Lobão... Adriano, deixa eu só te interromper por um momento, você vai continuar falando do Lobão, mas lembrar uma coisa. Eu, quando entrei na TV Bauru, em 1980, a TV Bauru foi fundada pelo pai do Walter Clark. Existia um coronel Amazonas, que o Roberto Marinho atraiu para ele para fazer a expansão da Rede Globo. Então, os militares eles não tinham só esses aparelhos dos quais você está falando, eles tinham cargos em empresas privadas. Esse coronel Amazonas era importantíssimo, porque era o cara que ia na cidade, chegava o prefeito e falava: você quer o sinal da Globo aqui? Então você tem que dar um terreno. Sim, você doa um terreno para a Globo, a Embratel vai chegar aqui, vai botar antena e nós vamos transmitir a Globo. Quer dizer, a Globo foi toda construída pelo coronel Amazonas. Mas continua você. Não, mas é verdade. As companhias de mineração estrangeiras eram, sim, militares. A Volkswagen tinha o coronel Rude, mas também tinha aquele agente alemão que foi preso legalmente dentro da segurança da fábrica, que era o Paul Stengel. Paul Stengel. Você falou do Geisel. Uhum. O Geisel fez o Acordo Brasil-Alemanha e não fez só as usinas nucleares. Ele fez todo o sistema de barragens do complexo do Rio Paraná, Paraguai e Rio Grande. E o governo Geisel foi um governo alemão. Ele trouxe todo o sistema de metrô, ele trouxe todo o sistema elétrico Brown-Boveri, né? O Acordo Brasil-Alemanha foi uma das coisas, e ele reforçou todas as empresas alemãs. E as turbinas eram da Westinghouse, obviamente, não? Isso, mas o equipamento era Brown-Boveri, todinho alemão, né? Porque o Geisel podia ter aquela aliança com Severo Gomes, com aquela turma da Unicamp lá, né? Que formou a Unicamp e tal, que tinha aqueles nacionalistas e tal, quero chamar mais, que era aquela linha que depois deu naquele Enéas. Tinha isso. Agora, desculpa. O Geisel, através do Figueiredo, que era um cara da Escola das Américas, trouxe para o Brasil o general Jean-Paul Sarrès, que era um militar francês que atuou na Guerra da Argélia, é o teórico dos esquadrões da morte, que estava nos Estados Unidos atuando, treinando militares americanos que iam para o Vietnã em substituição aos franceses, e João Batista Figueiredo o traz para a Amazônia para criar a Escola da Contra-Insurgência de Manaus, que é o nosso Marrocos, que é onde foram treinados todos os militares latino-americanos da Operação Condor, que é a escola do general Heleno, que é uma subsede. O Contreras foi treinado em Manaus. E isso foi tudo o governo Geisel. Porque o Nassif Vivi falou, não, o Geisel é nacionalista. O Geisel ele criou a figura do desaparecido político. Né? Quando foi o golpe do Chile? 73. Quem patrocinou o golpe do Chile? Foi o Brasil. A cozinha, a incubadeira do golpe do Chile foi o Brasil.
foi Glaicon de Paiva, os militares brasileiros interrogaram. Então, não tem essa de que o Geisel tenha tido uma vertente. Lógico, o Geisel, por exemplo, eu gosto muito de falar do pré-sal, eu estudei muito pré-sal. Quem foi que descobriu o pré-sal? Foi a turma da Petrobras, desses setores nacionalistas, que o Guilherme Estrela fazia parte, que era essa turma do MR8, essa turma ligada aos militares, que foi para o Iraque e descobriu o campo de Majnun. Aí eles tiveram um tratamento tão grande, eles vieram para o Brasil, quando o Lula foi presidente, eles descobriram o pré-sal. A nossa, a matriz, além de ter tido aquele negócio do Haiti, aquela coisa do Heleno, do Heleno ter sido recrutado pelas forças americanas, digamos assim, pela Escola das Américas, o Haiti foi o nosso Marrocos. O Haiti está para o povo brasileiro, assim como o Marrocos está para o povo espanhol. Lá que foi criada a teoria da lei e da ordem, da garantia da lei e da ordem. Tanto é que o Heleno volta do Haiti e vai para o Comando Militar da Amazônia e faz aquele entreveiro dos arrozeiros da guerra da Serra Raposa do Sol. É verdade. E afronta o Lula na presidência da República e vai para o Rio de Janeiro, ao lado do Ustra, no clube militar, e afronta o Lula. E aí o Lula não teve outro caminho a não ser passar o Heleno para a reserva. E de lá para cá eles vieram conspirando. O Adriano, então aí, nós temos o Castelo Branco lá atrás, né? O primeiro ditador, para vocês que não conhecem a história, o primeiro ditador, Castelo Branco. Castelo Branco, ele serviu na Itália, ele serviu ao exército brasileiro na Itália, e o elo entre o exército brasileiro, que era subordinado na Segunda Guerra ao exército americano, não me lembro qual exército, mas o elo de ligação era o Vernon Walters, que fez a cabeça do Castelo Branco. Fez a cabeça. Recrutou o Castelo Branco, recrutou depois. No golpe, Vernon Walters era o embaixador do Brasil aqui, é um homem de inteligência militar, eu tive chance de entrevistá-lo. Depois do golpe no Brasil, Vernon Walters continuou com cargos importantíssimos, foi embaixador americano na Alemanha Ocidental. Eu entrevistei em Bonn. É um homem de inteligência militar do alto escalão do establishment americano. Depois ele foi ser embaixador americano nas Nações Unidas. Esse cara recrutou o Castelo praticamente na Itália. Depois da guerra. Agora, você diria que... o Castelo Branco era um oficial americano nascido no Brasil. Falava inglês fluentemente. Cearense ele, de origem. Cearense. O Alberto Heleno, na sua opinião, faz agora o papel do Castelo Branco, ou o ex-comandante do Exército, Vilas Boas, é mais importante? Quem dos dois dá mais? Augusto Heleno. O Augusto Heleno ou o Vilas Boas, que já foi comandante do Exército? Quem é mais forte no bastidor do governo Bolsonaro, desses dois? Não, o Vilas Boas. O Augusto Heleno é o cara do... É o cara de campo, é o Escola das Américas, é o Rambo. Então ele é o Rambo e o Vilas Boas é o cérebro. É o cara que fala com o oficialato, fala com o generalato. Entendo. Lógico, mas deixa eu só falar uma coisa do pré-sal. O pré-sal, você sabe que eu já fui geólogo um dia, né? Sim, você... Deixa eu falar que eu não apresentei direito o Adriano, gente. Não, para. Ele é formado na Universidade de São Paulo. Eu estudei geologia. O meu sonho era ser geólogo de petróleo. Uhum. Como eu era ex-preso político, tal, aquela coisa toda, não me deixaram entrar na Petrobras. Aí eu fui estudar água subterrânea, que é a irmã do petróleo. Então eu estudava petróleo dia e noite. Mas quando, no governo Lula, querido Azenha, se descobre o pré-sal, porque o que é o pré-sal? Parece que é uma marca de
de Sonrisal, uma alternativa de Sonrisal, é um antiácido. Não é nada disso. O pré-sal é petróleo de calcário, petróleo de caverna calcária. Então, quem foi para o Vale do Ribeira, quem foi para Goiás, quem foi para a França, quem foi, sabe quando tem aqueles enormes salões, com aqueles rios impressionantes, com aquelas estalactites e tal? Esse é o petróleo do pré-sal. E essa turma da Petrobras, que furou, por que é pré-sal? Porque tem uma camada enorme de calcário no fundo do mar, porque eles chamam o calcário de sal, carbonato de cálcio. Então, a sonda fura aquela camada e entra num mar de petróleo e de gás, aquelas cavernas cheias de gás e petróleo puríssimo. Nós não mudamos, nós descobrimos jazidas do tamanho da Arábia Saudita, do Iraque, espetaculares, de grau de mineralização menos de 7% de minerais, de sódio, É um petróleo leve, né? Levíssimo, levinho, petróleo verde, que não tem Mais nem fácil de refinaria. refinar. É mais fácil de refinar. E aí nós descobrimos, nós ganhamos na Mega Sena. Foi. Nós ganhamos na Mega Sena, mas nós fizemos que nem aquele cara que ganhou na loteria lá em Goiás, pegou todo o dinheiro, em vez de deixar depositado na caixa, levou e guardou no motel, né? Então, e aí os caras descobriram e mudou a correlação de força internacional. Não só na relação com os Estados Unidos, mas na relação com a Rússia, com a China. Não é à toa que o maior leiloeiro do pré-sal, dos potes do pré-sal, é nada menos, nada mais do que Shigeaki Ueki, que hoje mora nos Estados Unidos, que tem uma petroleira e que é o cara dos chineses e dos russos que participa de todos os leilões, que é o cara do Geisel lá atrás. Então... Ministro das Minas e Energia do Geisel. Está muito longa a resposta, mas só concluir. O PT, o Lula, eles foram de uma ingenuidade, porque a hora que descobriu o pré-sal, todo mundo começou a esfregar as mãos e falou, mas vai deixar o pré-sal na mão do PT, do Lula, da esquerda, cai fora. E ali, a Dilma ainda fez aqueles contratos ultra rígidos, reforçando o monopólio estatal, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Ela fez a partilha que ninguém aceita. A direita não aceita a partilha. Eles querem voltar de qualquer maneira para a concessão. Exatamente. Para explicar, peraí, deixa eu explicar para o povo que vocês não vão entender. Gente, partilha e concessão. Concessão. Uma empresa chega, disputa um leilão, dá uma grana, e fica com todo o petróleo que ela descobrir. Partilha. O Estado brasileiro racha com essa empresa. Não leva tanto dinheiro na frente, mas aí divide o petróleo. Como no pré-sal praticamente não há risco, quando você faz um contrato de concessão e não de partilha, você está praticamente entregando um bilhete premiado para a empresa. Não é isso? Então, o governo Lula, o governo Dilma insistiram em fazer alguns, nem todos, contratos de partilha, mas isso é considerado inaceitável pelas petroleiras internacionais. Os Estados Unidos atravessam um enorme debate, porque os Estados Unidos estão tirando óleo daquele método fracking, que é xisto. Você tem que derreter a rocha para tirar o óleo. E nós temos aqui o pré-sal. Porque o que é o pré-sal? A formação do continente golduânico, que é o afastamento do continente sul-americano da costa africana. Vou mostrar para vocês, ali. Não desse lado da Madagascar, mas para o outro lado. Opa, peraí. Isso.
Não, para De lá. Angola, de Angola, Ali, não ó, do lá lado de de Angola, Moçambique, ali, de ó. Angola. Então, você tem Aqui nesse petróleo. encaixe. Você tem petróleo Isso. ali, naquele encaixe tem petróleo do lado brasileiro, onde encaixava. Porque antigamente o rio Amazonas Ó, começava aqui, ó. na África e ia para a cordilheira. Depois inverteu, quando separou. Então, uma enorme floresta foi soterrada, afundou e foi soterrada pelo período carbonífero do Calcário. Essa floresta incubada, selada, gerou as jazidas do pré-sal. Como nós não tínhamos conhecimento nenhum de geopolítica internacional, nós viramos um dos 7 maiores produtores da OPEP do mundo. Isso mudou a correlação internacional. E a Petrobras sempre foi o grande aparelho dos militares. E no governo Lula, embora eles estivessem lá, eles não estavam no comando. No comando. Não são os militares que representam interesses das grandes companhias internacionais. Tanto Adriano, é que quando. quem foi mais importante para o impeachment, para o golpe contra a Dilma? Sérgio Moro, o general Alberto Heleno, Augusto Heleno, ou o general Vilas Boas? Não. O, o elemento mais fundamental do golpe foi o Biden trazer para Dilma os arquivos americanos das torturas no Brasil. E é lógico que a Lava Jato era um instrumento da política americana no Brasil, não o Moro só. Era Então todo o era a complexo pergunta onde eu queria chegar. Você acha que, então, a derrubada da Dilma foi uma reação à Comissão da Verdade, da qual você fez parte em São Paulo? Não? Né? A Comissão da Verdade fez cócega. O que derrubou a Dilma foi o pré-sal, foram as relações internacionais, Sim. foram os BRICS, foi a política externa proposta pelo Amorim, pelo Marco Aurélio Garcia, esse multilateralismo que os militares nunca aceitaram. Os militares gostam de Ernesto Araújo. E a Lava Jato foi um instrumento da quebra dos contratos da Petrobras e da apropriação do terreno com os investidores internacionais e os investidores nacionais. A Comissão da Verdade pode ter tido algum azedume e tal, mas isso não alterou em nada, lógico. Se a Comissão da Verdade tivesse tido julgamentos e tal, isso aumentou o azedume, mas não foi o estratégico, não foi. O estratégico foi a questão econômica. Foi a questão econômica. A Petrobras e o pré-sal, o próprio Lula recentemente, nós tivemos a NSA espionando a Dilma por um longo período, ouvindo conversas tanto da Dilma e espionando a Petrobras, quer dizer, isso é uma coisa razoavelmente óbvia, mas é que eu fico sempre me perguntando, eu tive no Haiti com o Lula, tive no Haiti quando o general Augusto Heleno era o comandante lá. Você esteve lá no jogo? Estive no jogo. E aí eu sempre fico me perguntando, fazendo esse paralelo e dizendo o que aconteceu ali no Haiti que talvez possa ter colocado essa figura especificamente, praticamente aí no comando do bastidor desse regime que nós estamos vivendo. Então vamos lá. A minha opinião, sem descolar da questão econômica, a minha opinião é o seguinte: quem é o Heleno? O Heleno é o cara da escola de Manaus, é o comandante da Amazônia. Quando ele, através do governo Lula, vai lá para o Haiti, ele virou um cara, ele comandava as tropas de vários países, naquela expectativa do Brasil ter assento no Conselho de Segurança da ONU. Sim.
O Heleno ele foi cooptado. Lógico, ele já era um cara da formação dos militares desses ramos que andam pelo mundo inteiro, Sim. nas forças de segurança, naqueles negócios que andam nos pântanos, que é chamado no mundo inteiro Escola de Formação de Mercenários, para intervir em qualquer país. Isso teve um peso fundamental. Isso teve um peso fundamental. Né? Lógico, você lembra até o menino do Goldman lá fez aquele filme. Você foi lá no jogo do Brasil com a Haiti, lá? Foi. Do Ronaldinho, você teve? Sim, O país inteiro saiu na rua. Eu O estava país lá. inteiro saiu. Saiu Você estava lá. Estava. Eu O dia assisti o jogo, eu cobri, eu acompanhei o Lula. O Lula chegou pela República Dominicana quando a gente voou para o Haiti. Isso, então você viu aquilo lá. Quem dava as ordens no Haiti era Heleno. Sim. Ele era o cara da ONU. Ele era o cara dos americanos. Ele se relacionava com os americanos. Né? Então, teve essa questão fundamental desse imbricamento. Não é à toa que, quando decreta a intervenção no Rio de Janeiro, o Heleno era o teórico, atire para matar, o excludente de licitude, todas essas teorias que o Heleno trouxe do Haiti. Eu, que tenho formação católica, vou te dar um dado. Quando a irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, a dona Zilda Arnes, foi para o Haiti e estava fazendo aquele curso de formação dos agentes de da pastoral da criança, para que as crianças desnutridas, tal, e teve o terremoto, e uma marquise de uma igreja caiu em cima da dona Zilda, ela não foi atendida. O socorro médico à dona Zilda foi recusado pelas tropas brasileiras e ela sucumbiu, ela morreu. Era tida como pessoa não grata, como inimiga. Ela não era considerada uma brasileira solidária, não era considerada uma brasileira, era considerada uma estrangeira, uma inimiga. Entendeu? Então, o que acontece? O Haiti não foi qualquer coisa. O Haiti não foi qualquer coisa. Foi muita coisa. Agora, o Haiti faz parte de um enorme conglomerado de ações. E, lógico, que, no meu entender, depois da descoberta do pré-sal, foi dadas as condições para intervir no Brasil. Porque não existe Brasil sem a Petrobras. O Estado brasileiro é a Petrobras. É a Petrobras, sem dúvida. Depois, porque, por exemplo, quando Aureliano Chaves era vivo, ele fazia análise de conjuntura aqui na Fiesp. Como o Aureliano Chaves era a memória histórica na Vale do Rio Doce, o Aureliano, o vice-presidente da República, Aureliano Chaves, era a inteligência militar dentro da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era uma empresa... A revolta dos militares contra o PSDB, que privatizou a Vale do Rio Doce, eles tinham ódio da privatização da Vale, da privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Eles tinham ódio, antagonismo. Porque as grandes empresas, que eram os grandes aparelhos dos militares, foram dadas para os investidores internacionais, para os bancos, para o Bradesco. Bradesco, principalmente. Adriano, deixa eu avançar para uma coisa, então. Nós estamos discutindo essa conjuntura toda, você falou em transição. O pulo do gato. Eu tenho comigo que o pulo do gato é uma eventual derrota do Bolsonaro para o PT em 2022. Quando você acha que pode acontecer, ou você acha que os militares vão aceitar pacificamente uma derrota do Bolsonaro para qualquer um e vão se recolher? Não, então vamos lá. Eu quero te dizer, seguindo a orientação do Lula, do jargão do Lula, futebolístico, quem não faz, toma. Então é o seguinte, quando você não prepara a tua musculatura,
Você só cria gordura. Nós criamos gordura quando nós estivemos no governo. Nós perdemos a capacidade de mobilização e de reação. Tanto é que os caras deram um golpe mal arranjado e estão lá. Se você for comparar o governo Bolsonaro com qualquer governo, depois da redemocracia, não tem parâmetro de ridículo. Eles são como morcegos quando saem da caverna e ficam à luz do dia expostos. Mas eles representam interesses. Bolsonaro não está lá por causa do governo dele. Bolsonaro está lá por causa dos interesses que ele representa. Então, e a hora que ele parar de representar, ele vai ser substituído. Então, isso não quer dizer que a burguesia brasileira não vai produzir uma alternativa ao Bolsonaro. Mas de punhos de renda, você percebe que a primeira parte do governo Bolsonaro era a parte comandada por Rodrigo Maia, era a parte dos investidores. A segunda parte é o Centrão, são os militares assumindo junto com o Centrão. Isso. Quem é Lira? Lira é um homem da dinastia de Fernando Collor das Alagoas. O pai de Fernando Lira, o senador, era ligado à República das Alagoas. É a arena de volta. A arena de volta, a arena alagoana, que é a arena de Palmeira dos Índios, né? Matam num dia, outro deixa amarrado na árvore para matar no dia seguinte, apesar do Graciliano Ramos. Bom, então, o que eu quero te dizer é que começou a segunda fase do governo Bolsonaro. Ninguém pode duvidar que ele vai chegar forte. Pode ser que os cientistas, os empresários, fabriquem uma outra opção. A única opção que eles não querem somos nós. A única opção que eles não querem somos nós. E a nossa vida não vai ser fácil. Quem acha que o Lula vai ser absolvido com a maior tranquilidade, que seus direitos políticos vão ser devolvidos, está enganado. Vai ser uma enorme luta. Lógico que tem uma possibilidade. Agora, eu acho que não é... para terminar, eu quero dizer o seguinte: a luta está muito parlamentarizada. Sim, por causa da pandemia também, muito... né? Não, mas não é. Houve uma tendência a uma cristalização que o parlamento comanda tudo. Sim. Isso é porque o PT foi criado dentro da magia onde o povo era o sujeito. E o maior exemplo e a maior materialização desse povo era o Lula, que era um personagem bíblico, que era um nordestino pobre, que veio no pau de arara, que se criou na Vila Carioca, naquela pobreza, que fez o Senai e virou o gigante. Era um personagem bíblico, né? Mas essa mística, pelo menos essa narrativa, foi esvaziada. Lógico que tem uma esperança muito grande. O olho do povo brilha quando fala do Lula, como se estivesse falando do Mandela, como se estivesse falando do Martin Luther King, quando falasse do Gandhi, desses grandes líderes mundiais. Porque o Lula é o povo brasileiro. Né? O Lula é a história bíblica, é a crucificação, a prisão do Lula, né? Que é a coisa mais terrível que o ex-presidente da República, aquele homem foi preso. Por isso que eles têm. Então, tem uma chance muito grande da esquerda voltar. Mas você vê que o Lula está com duas táticas. Ora ele é o candidato, ora ele é o Fernando Haddad. Né? Porque o Lula também está jogando como o líder argentino, na medida que os Kirchner estavam muito perseguidos e a Cristina, que é a grande liderança argentina, da mulherada, tudo, lançaram um cara moderado, Alberto Fernandes, que era o chefe de gabinete da Cristina. Né? Então, está em jogo, está em jogo. Eu acho que o jogo está começando. Né? Então, está em disputa esses projetos. Mas a direita brasileira conseguiu recuperar a teoria dos dois demônios. Nas ditaduras latino-americanas, dizia o seguinte: nem a direita militarizada, nem a esquerda armada. Os dois são demônios.
E agora voltou a teoria dos dois demônios. O Bolsonaro é um dos demônios e o PT e o Lula é o outro demônio. Então, não podemos estar... A Rosângela Bittar, no Estadão de hoje, escreve: voltou a polarização da política. Né? Agora, lógico, a maioria do povo brasileiro é do polo oprimido. Todos os rios correm para o mar. Então, quem for o caudatário dessa esperança do povo brasileiro vai ser o presidente da República, sem dúvida. Tem uma enorme chance. Bom, eu queria agradecer muito a você pela entrevista, pela luz que você nos deu. Nós poderíamos ficar falando aqui mais 2 horas. Eu sei que o povo tem, os nossos ouvintes, os telespectadores, têm muita expectativa de saber mais sobre a ditadura e você tem muito a contar, mas vai ficar para um outro capítulo. E eu só queria te agradecer muito e dizer que aqui, numa parede que não dá para mostrar aqui pela câmera, tem ali um prêmio ESSO de telejornalismo que eu ganhei em 2013, é a minha equipe da TV Record. As torturas, as crianças e a tortura. Que se não fosse o Adriano Diogo, a gente não teria ganho. Esse prêmio é do Adriano Diogo. Ele está pendurado ali é dele, porque o Adriano Diogo abriu todas as portas para que eu pudesse contar essa história que também foi contada pela revista Brasileiros. Então, Adriano, eu sou seu fã cada vez mais, porque hoje você deu uma grande aula, eu aprendi muito com você, queria te agradecer muito e numa próxima oportunidade vamos falar só sobre ditadura militar, tá bom? Ivan Seixas, Amelinha Teles, Adriano Diogo, Renan Quinalha, Vivian Mendes, todos. Tá bom? Todos. Queria te agradecer muito e você tem muito... Eu que agradeço. Eu não sei se eu atingi os objetivos da entrevista. Perfeitamente, é porque a entrevista... Você é muito sofisticado. Não sei era se eu fui suficientemente... Você foi muito didático e eu acho que a sua história é importantíssima, não só a sua contribuição para a própria Comissão da Verdade Rubens Paiva em São Paulo, mas precisa contar para os jovens. Né? YouTube é onde esse canal, onde isso vai ser disseminado, é para meninada. A meninada, às vezes, vai lá, ou você falar um nome e vai no Google, que é assim que funciona hoje, né, Adriano? Então, você tem essa experiência que ajuda muita gente. Eu queria te mandar um grande abraço. Como você é um cara muito sofisticado, tem um filme italiano da época do pós-guerra, que é do Jean Maria Volonté, que é o Delitto Matteotti, que é a história do petróleo, da exploração do petróleo das companhias petrolíferas italianas no norte da África, na Abissínia, que depois virou Etiópia lá, que mostra a guerra do petróleo. A história do petróleo é fantástica. É fantástico. Eu tenho aqui em casa aquele livro que é muito bacana, chamado The Prize, o Prêmio, que conta toda a história do petróleo. É fascinante também, é maravilhoso esse livro. Em entrevista ao Estrela, também. Guilherme Estrela, vai atrás do Estrela. É fascinante. Já temos uma longa lista para entrevistar. Isso aí. Adriano, boa noite para você. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Tchau. Tchau.